Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Aqui Pode, e dessa feita nós estamos recebendo aqui meu amigo Zé Ribeiro. Prazer, Claudio. Prazer todo meu em estar diante de uma pessoa tão ímpar na cultura, na educação, na ação social. Obrigado, Zé, por receber aqui no SEMAR, uma coisa que tem uma história muito bacana para ser contada aos pombolenses. Obrigado, Zé. Obrigado, Claudio. A gente que agradece, acho que esses espaços são oportunos, né? E falar do SEMAR, falar da história da professora Margarida, desse legado, é falar de bons frutos, né? É falar de plantar e colher bons frutos. E o SEMAR, ao longo da sua história, né? Nós estamos aí com 45 anos, que é a fundação da creche, mas chegando ao SEMAR são 35 anos. Quem é você, Zé Ribeiro, aqui no SEMAR? Atualmente eu exerço a função de assistente social, acompanho alunos do Polo da UNIT de Pombal, e também faço parte da articulação política institucional, que é aquela parte de você buscar apoios, buscar projetos, né? Parcerias, interagir com organizações que sejam nacionais e internacionais, captar recurso e ao mesmo tempo intervir em algumas ações ou atividades que sejam dos conselhos setoriais. Então a articulação ela tem esse papel também de buscar visibilidade ao trabalho da entidade e ao mesmo tempo fazer articulações, tanto com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo. Ao mesmo tempo também organizar as comunidades. No exemplo disso tem as 3 comunidades que a gente acompanha aqui, que são as tradicionais, né? E entre a associação também de catadores e outro público-alvo que porventura venha a surgir na cidade que esteja em situação de vulnerabilidade social. Eu conheço um pouquinho a história do SEMAR, porque eu acho que tem integrantes do SEMAR que nem a história toda relembra, né? Mas assim, você foi como é que eu vou dizer, membro do SEMAR, da creche Pequeno Príncipe. Você foi acolhido pela professora Margarida? Fui, eu ingressei, na verdade, eu e meus 4 irmãos, né, com 3 anos de idade. Então nós fomos para a creche não pela necessidade da minha mãe ter que trabalhar, foi a necessidade da questão alimentar. Naquela época não existia essa ideia de que coloca as crianças na creche para que os pais estudem. Mas não, naquele período era um período difícil. Eu acho que década de 77, 78, 79, né? Era muito difícil as coisas aqui, não existia nenhuma política pública, esses programas não aconteciam, né? Não existia CRAS, não existia CREAS. Só política? Só existia política mesmo, assistencialista. E Margarida naquele período, já junto com um grupo na Alemanha, né? Tinha uns grupos, aqui lembrando o amigo Heriberto, a Margarida, a Gert, fundaram a creche nesse intuito de tirar as crianças que ficavam na feira pegando restos de legumes ou carregando a feirinha, e eu fui para lá com meus irmãos pelo fato de ser assistido e ser alimentado. Como é que era a convivência na creche? Você lembra? Você recorda? Recordo. Você ficou lá até quanto tempo? Até que idade? Eu fiquei até os 7 anos de idade. Quer dizer, você ficou, né? Você ainda está, né? Exato, eu ainda estou. Eu fiquei até os 7 anos de idade. E depois dos 7 anos de idade, Margarida tinha um projeto junto com a equipe, né? O professor Cesário, a companheira Lenice, Zildo, que na época também já eram fundadores, Fátima, que hoje mora no Maranhão. As crianças ao sair não tinham para onde ser encaminhadas. Então pensou, na época era Clube do Menor Carente, ou Clube do Menor Trabalhador. No Brasil já tinha projetos chamados projetos alternativos para esse tipo de modelo de trabalho. Então Margarida, inspirada nesse trabalho também no Brasil, com outros educadores que já faziam essa prática em outros estados, né, trouxe essa semente para cá, essa ideia para cá. As crianças saíram dos 7 anos, não tinha para onde ir, não tinha outra atividade, então vamos fazer uma atividade aqui que seja a educação para o trabalho. Tinha essa perspectiva, que hoje fala muito de trabalho infantil,
Mas o que Margarida fazia era educação para o trabalho. Os meninos estudavam no período, e no outro período faziam uma atividade de outra dentro da entidade. Hortaliça, venda de picolé, né? Engraxante. Sem exploração. Sem exploração, né? Não tinha essa ideia, não. Porque lá tinha a ideia dos meninos saberem comercializar, saber lidar com matemática, saber lidar a fazer a comunicação. Não tinha a exploração como a sociedade pensa que o trabalho infantil é algo que possa ser permitido, e não é. E com o advento da lei, a partir da década de 90, essa terminologia muda e essa ideia de trabalho infantil também ela modifica, né? Zé, já que a gente está aqui, você citou que desde os 3 anos ingressou na creche Pequeno Príncipe, depois Clube do Menor Trabalhador. Que experiência de vida você pode repassar para quem não tem noção do que é o SEMAR hoje? Na verdade, o SEMAR ela é uma organização que, de certa forma, ingressa as pessoas a elas terem uma perspectiva diferente, né? Porque às vezes na educação formal você não consegue entender o que é que faz. Por exemplo, os meninos contaram as suas histórias, e em cima das suas histórias se trabalhado relações sociais, relações pessoais, relações de cidadania, conceitos sobre direitos e deveres, relações sobre a questão do ingresso na universidade, da educação, de ser um cidadão que respeite questões que tenha valores e que tenha princípios nesse sentido. Gente, você se torna um cidadão ser humano, como se diz, né? Não é um ser humano para dentro, é um ser humano para fora. Na verdade, eu lembro de uma frase que eu disse uma certa vez, que se eu não tivesse passado pelo SEMAR, pela creche, pelas mãos de Margarida, pelo trabalho aqui da instituição, eu certamente seria um ser amargo. Ou seja, eu poderia ter desviado para um outro caminho, um caminho da criminalidade, porque tinham 2 opções, né? E aí, pelo fato de eu não ter um pai e minha mãe criar 5 filhos lavando roupa, tu imaginou como é que é a estrutura de uma mãe que tem 5 filhos para criar, analfabeta, sem emprego. E aí surge a creche, surge o SEMAR para intervir na história da gente. Então é a mão de Deus, de certa forma, né? Eu tenho absoluta certeza disso. E também ali a solidariedade, o amor, o carinho de Margarida, que fez com que a gente fosse para esse espaço. Porque senão a gente estaria em outras histórias de vida, como outros meninos aí estão em outras histórias de vida, né? Você é um vencedor na vida, você tem uma história, tá relatando para nós aqui uma coisa, ainda bem, entre aspas, eu quero que você entenda o termo ainda bem, que foi naquela época. Porque dias de hoje, Zé Ribeiro, você vai concordar comigo de que essa situação vai logo para o mundo das drogas. Correto. Não tem dinheiro, não pode comprar um tênis, não pode comprar um celular, não pode comprar um videogame. Graças a Deus naquela época não existia celular, não existia videogame, não existia, né? Isso. As crianças se contentavam com a bola e com brincadeiras simples. Mas você vai concordar comigo que graças a Deus foi naquela época, né? Exato, porque tinha naquela época aí, a gente vai pegar um pouco da educação, você vai pegar a pedagogia do amor, da solidariedade, da justiça social e do querer a criança dentro do espaço. É diferente muitas vezes quando você pega dentro de uma sala de aula, que o menino é trabalhoso e você simplesmente pede para que ele se retire da sala de aula. Não estou generalizando, dizendo que a educação faz isso. Mas o espaço do SEMAR era de acolher os meninos ditos problemas, esses têm solução. E nós tivemos muitos casos aqui de meninos hoje que estão empregados, que são pais de famílias e que têm um outro olhar sobre a vida, né? Era uma diversidade, a diversidade não é a palavra correta, era o oposto da sociedade, né? Isso. O pessoal da creche Pequeno Príncipe, do Clube do Menor Trabalhador, era a contrariedade da sociedade, né? É porque havia também a história da discriminação, né? Margarida, protetora de bandido, de marginais e de trombadinha. Mas Margarida, ela acreditava numa dimensão diferente, né? Porque ela veio num contexto extremamente de pobreza, de situação de miserabilidade social. Ela superou. Então ela sentia na pele a realidade. Eu acho que por isso que a motivou a ela pensar nessa transformação. Uma coisa que eu acho interessante colocar, Claudio, nós reduzimos o número de adolescentes no CEA de Souza. Ou seja, vem crianças de Patos, um número expressivo de Patos, mas de Pombal você tem um número reduzido. Você imaginou se não existisse um trabalho como esse,
a quantidade de crianças ou jovens que têm enveredado para o mundo da criminalidade, né? Você vai pegar exemplos que estão na instituição e que estão em outros espaços, músicos, jovens que são eletricistas, serralheiros, mecânicos, né? Eu vou falar aqui uma das pessoas que fez curso aqui conosco, que a Zuil, né? Aí você vai pegar cabeleireira boas, né? Que está no trabalho às vezes da informalidade, a gente que está lá em Brasília, que exerce a função, acho que gente de todo que é lugar do país que passaram por aqui e que tem um lugar nesses espaços, né? Você vai pegar um Fábio Ritz de samba, você vai pegar um Zé Cantor que fez atividade aqui. Eu poderia elencar aqui um monte de jovens que fizeram atividade no SEMAI que foram fruto desse trabalho. Música também? Música, cultura, arte, teatro, ingresso na política, né? Na advocacia, no serviço social, no jornalismo. Vocês têm um grande exemplo disso, né? Que é a nossa amiga Ana Paula, que foi membro aqui também da instituição SEMAI. E entre tantos jovens, né, pessoas, o SEMAI na verdade é uma faculdade, a gente diria assim, uma faculdade que tem a teoria, mas também que tem a prática, né? Você lembra assim dos projetos mais interessantes que o SEMAI já formou parceria para colaborar com a sociedade de Pombal? Nós tivemos um projeto muito bom que da União Europeia, que tem uma parceria com o governo municipal, da ex-prefeita na época era a Poliana Dutra, um projeto que era para trabalhar com 10 associações. Nós tivemos já o projeto da Fundação Banco do Brasil, né? Nós temos um projeto que tem 45 anos, que é o projeto da Actions Group, que apoia o nosso trabalho. Nós temos um projeto da Rede Sertão, que são 5 entidades na Paraíba que discutem geração de emprego e renda, são parcerias construídas e que isso dá frutos através de elaboração de projetos. Nós temos um projeto agora do Banco Santander, que é Amigo de Valor, para trabalhar com o público quilombola, né? Que a história dos quilombolas se deu a partir do nosso trabalho aqui, o trabalho da instituição de reconhecer as 3 comunidades. Então o SEMAI hoje se mantém também as suas atividades através desse projeto, que contratou pessoal para trabalhar, para exercer. Nós temos um projeto da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana do Governo do Estado, que foi através do empenho da secretária Lídia Moura, para trabalhar com as mulheres quilombolas de 9 comunidades quilombolas do sertão. Inclusive, uma pausa aí, Lídia Moura recebeu título de cidadã paraibana. Vai receber amanhã. Coisa boa. Lídia é uma parceira muito importante nossa aqui, inclusive ela tem essa acessibilidade, né? E ela está sempre atenta sobre essas questões que o SEMAI sempre solicita e que ela sabe da dimensão do trabalho do SEMAI. A gente conhece a Lídia, não é de hoje, né? Já tem um bom tempo, e Lídia é muito sensível nessa pasta, né? Na pasta da mulher e da diversidade humana, né? Que trabalha as questões étnico-raciais, que trabalha indígenas, que trabalha cigano, trabalha o povo de terreiro, né? GLBT, mulheres vítimas de violência, programa Dignidade Menstrual. Então, um projeto como esse, Lídia consegue incorporar nos municípios e, graças a Deus, tem feito um belíssimo trabalho à frente da Secretaria. O que o SEMAI faz hoje? O SEMAI atua atualmente com projeto com comunidades que são vulneráveis, que são comunidades tradicionais. A gente fala minoria, não é minorizando as pessoas. Minoria, quando a gente fala, é grupos que estão em desvantagem. Se você pega um público em desvantagem em Pombal, a gente vai atuar com esse grupo. O SEMAI trabalha com crianças e adolescentes, faixa etária de 7 a 24 anos. O SEMAI trabalha também na linha de formação empreendedora, sociativismo, e o Banco Maringá, que está voltando novamente com a moeda social. O SEMAI ainda tem parceria com a Economia Solidária? Economia Solidária, a Casa de Economia Solidária, né, com o Governo do Estado, com a Rede Sertão. O SEMAI trabalha com a questão de programa de suplementação alimentar, acompanha um pouco o programa lá do Nova Vida, do bairro da comunidade que lá é assistida. O SEMAI está nos espaços que é do conselhos setoriais, que são os conselhos de assistência da criança e do adolescente, que elabora a política pública do município. Então o SEMAI está dentro dessa dimensão. O SEMAI também está em outros espaços, como na rede de conselheiros tutelares, conselheiros de direito, está fazendo a sua atuação, e também fortemente nessa área de geração, emprego e renda.
O SEMAR, por ter essa característica de acolher, entre aspas, os mais necessitados, os mais carentes, isso não impede que uma pessoa que tenha um poder aquisitivo venha também se profissionalizar aqui não, né? Não, porque assim, a ideia a priori, Claudio, são critérios que sejam de situação de vulnerabilidade social. Né? Então a pessoa com um poder aquisitivo não é prioridade nossa. Porque qual é a nossa prioridade? A prioridade é aquelas famílias que o programa social não chegou, que não tem oportunidade, então é abrir os olhos nesse sentido e é abrir espaço para essas pessoas. Quais são os principais parceiros do SEMAR hoje? Hoje nós temos o governo do estado, né, concessão de energia e da água, nós temos a Actions Group, que é do grupo na Alemanha, na cidade de Hoheim, nós temos a Rede Sertão, nós temos apoios pontuais, né, que é da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana e do Banco Santander. Esses são projetos que a gente está tendo. E nós temos uma organização que é do Rio Grande do Sul, que é o Instituto Humaniza, que também elabora projetos junto conosco, é uma entidade parceira nossa, né? E além disso a gente está tentando criar outros espaços para que a instituição ela se mantenha, né? Precisa, porque é muito rápido as coisas, né? E a gente precisa ter aquela política de sustentabilidade institucional, né? Embora a gente já está com 35 anos que a gente vem mantendo, né, os projetos do SEMAR e a gente tem conseguido, né? Com pouco recurso, mas a gente tem conseguido. Sim, nós também tivemos agora o apoio da deputada Poliana Dutra, que destinou uma emenda parlamentar de R$140 mil, né, já para esse ano, para a execução de atividades dos programas que o SEMAR exerce. Muito bem. E também o Banco de Alimentos SESI de Patos, também é um parceiro nosso aqui da instituição. É difícil manter muito difícil, né? SEMAR? É muito difícil. Eu estou conversando aqui com o Zé Ribeiro, mas Zé Ribeiro ele não caminha sozinho, e nem conseguiria, né, Zé? Aí tem uma leva de gente também, eu não vou dizer que é tão qualificado, mas são dedicados, são qualificados. Nós temos uma nova diretoria, inclusive, com Damião Pereira, que é o presidente atual. Nós temos Darleandro, que é tesoureiro, é matemático, é engenheiro, né? Nós temos o corpo diretor da instituição, que ainda acompanha, que são apoios como Lenice, como Zildo, como o professor Cesário, que são pessoas que estão também ali aconselhando, participando. Temos o Tiago Elias, temos pessoas envolvidas no corpo da direção do SEMAR, né? Embora às vezes tem um que está ali para fazer uma fala, o outro mas fica na retaguarda, na logística. Toda essa turma se reúne, o que sai? O que sai são ideias, são projeções, são discussões internas, lavar roupa suja, mas também são perspectivas de esperança, né? De renovação. E é muito bom os espaços quando a gente se reúne na Assembleia. Sim, esquecemos também que nós temos a vereadora Edni, né, que também acompanha o nosso processo agora com essa nova gestão, está acompanhando, está dando uma força, né? Não podia deixar aqui de mencionar o nome de Edni, e entre outras pessoas que colaboram conosco, né? Vou fazer uma pergunta a você, não sei se você vai gostar, mas eu tenho que fazer porque é uma curiosidade minha e eu acho que muita gente também, se não quer perguntar, pelo menos imagina. Vocês já sofreram muito preconceito? Já. Um dos preconceitos que a gente mais escuta é os negros de Margarida, né? Como é que vocês absorvem isso? Eu acho assim, é muito doloroso, sabe por quê? Porque a gente, de certa forma, tem feito muito bem para a cidade, né? A gente não tem feito mal para a cidade. Uma vez eu fiz um questionamento no programa de rádio, eu estava muito revoltado sobre o aspecto da luz, colocar um bico de luz ou colocar a iluminação pública, porque não vai servir aos negros de Margarida, como é dito, vai servir à comunidade, vai servir para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. Então a sociedade ainda ela tem muito isso como algo negativo, né? Porque aqui a gente forma as pessoas para elas serem críticas também, né? Então esse é o motivo. É aquela história de não dar a benção, que você tem que estar aliado ao grupo A ou ao grupo B. Então a gente consegue fazer e formar pessoas para que elas intervenham nos espaços onde elas vão ocupar. Então é uma das coisas que a gente preserva bastante. E uma das pessoas que a gente viu assim muito solidária ao trabalho nosso, inclusive saiu,
Às vezes a igreja evangélica, a igreja congregacional é um grande parceiro nosso, a igreja católica, mais antes, através do padre Arnaldo, foi muito parceiro, e eu acredito que nesse período de pandemia que as pessoas sofreram mais, eu acho que ele estaria mais presente, né? Inclusive a gente está pedindo uma audiência ao bispo para a gente tratar sobre esses assuntos, porque o SEMAR surgiu de Padre Solon, surgiu da igreja católica, tem um pouco disso também, né? O Padre Solon é o diretor da creche, né? E a gente não pode esquecer essa história de onde vem também, né? Porque vem da igreja, vem da diocese, com Dom Zacarias na época, né? Inclusive a gente está pedindo essa audiência com Dom Francisco para tratar desses assuntos, para dizer qual é a relação que a gente quer com a igreja também, né? São projetos para sustentabilidade institucional, mas o SEMAR tem seguido os seus caminhos, independentemente dos preconceitos que a gente escuta, a gente tem conseguido... Aqui são muitos termos que utiliza relacionados a quem já é negro no país já sente preconceito, né? Mas numa cidade pequena que não avançou, eu não vou generalizar, né? Do ponto de vista cultural, intelectual, das pessoas observarem uma educação transformadora, e se a gente faz uma educação transformadora aqui, isso incomoda. É como a história, um elefante incomoda muita gente, né? Aquele pessoal conseguiu e a gente não consegue nada, tem muito disso, né? A gente percebe que outros grupos, clubes de serviço, outras organizações, não que isso a gente se glorifique, como é que se diz a palavra? Se vai dessa, pronto, é mais apropriado. Mas a gente consegue se manter. A gente tem uma história internacional, a gente tem uma história no Brasil, a gente tem aliados em qualquer lugar que a gente precise, porque a gente tem um legado. Inclusive o nome de Margarida é nome de escola em João Pessoa, é nome de rede de educadores. Outra pergunta, não sei se é polêmica, mas eu vou fazer. Na sua visão, a minha pelo menos eu acho que não, mas na sua visão, você acha que Pombal, a sociedade como um todo, deveria dar mais valor, valorizar mais ao trabalho, aos trabalhos do SEMAR, às ações sociais do SEMAR, ao profissionalismo que é tratado aqui dentro? Você acha que é meio escondido, meio recuado, Zé Ribeiro? Como é que, na sua visão? É porque existe muito essa questão tem uma frase de Leonardo Boff que diz: a cabeça pensa onde os pés pisam. E quem pisa aqui? São pessoas em situação de vulnerabilidade social. São as pessoas que necessitam, são os esquecidos. Eu vou citar um exemplo para vocês sobre a questão dos negros dos pontões. Como é que era visto os negros dos pontões em Pombal? Antes de serem reconhecidos como comunidade quilombola, só se apresentavam ali na Irmandade no período festivo, da festa do Rosário, depois simplesmente as pessoas o esqueciam. E a gente sente a dor, porque se você é negro, e a história nossa tem um pouco muito forte com isso, porque Margarida é uma mulher de cor negra, né? E a maioria do pessoal que nós acompanhamos aqui são pessoal que vem da periferia, são pessoal de classes que a gente fala classes mais populares, né? Então, assim, a sociedade ela não vai ver com bons olhos, né? Porque no conceito dela, o grupo dela é o grupo direito, é os éticos, são os morais, são o grupo moral. E na nossa concepção não. Na nossa concepção a gente precisa evoluir o público-alvo que a gente trabalha numa perspectiva deles também serem cidadãos reconhecidos, tem o seu lugar na sociedade. Hoje você vai pegar 3 comunidades que foram reconhecidas, que para a gente é um exemplo. Tem autonomia, são constituídos juridicamente e tem poder de fala em alguns espaços. Que antes não tinha, né? Não fala... tem pernas próprias. Exato, tem perna própria. Isso é um caminho com as suas próprias pernas. E você vai pegar também um aspecto dentro do SEMAR, aí você vai ver grupos aqui. Grupo ligado à igreja, ou grupo ligado a partido político, grupo ligado aos maçônicos, ou grupos ligados ao Rótaro Interact. O Rótaro Interact tem sido muito parceiro nosso nesse sentido. Mas os demais, assim, tem um receio, ou não chega junto, ou não soma, né? E a gente está fazendo a nossa parte, a gente nunca fechou as portas. Pelo contrário, nós fizemos foi progresso, porque os conselhos constituídos todos aqui foi parte do SEMAR, foi luta do SEMAR, não foi luta isolada. Por exemplo, criação do Conselho Tutelar, Conselho de Direito, Conselho de Assistência, Conselho de Saúde, Conselho da Juventude, entre outros conselhos que veio a surgir na cidade, que são conselhos importantíssimos que antes não havia.
mas foi a partir da luta do SEMAI. Eu lembro, eu era adolescente, quando eu participei da mesa, na época com o Dr. Júnior, que hoje é presidente do TRE, e lá, pró-conselho da criança e do adolescente. Na época, as gestões públicas não queria, porque não entendia, não sabia da dimensão disso. E assim, e de certa forma o SEMAI fez esse trabalho, né? A gente tem que se reconhecer, enquanto organização da sociedade civil, que tem feito muito, né, nesse sentido. Então é claro que isso vai incomodar os grupos políticos, interesses de grupo A, grupo B, entendeu? É muito complicado isso. Mas assim, tem grupos também políticos na cidade que é mais próximo nosso e consegue dialogar com a gente, porque sabe da nossa história, sabe do nosso trabalho, né? Você faria tudo de novo? Acredito que sim, porque assim, tem uma coisa que eu falo sempre, é uma gratidão que eu tenho, sabe? Por estar aqui, porque é uma história de Margarida, né? Eu acho que Margarida, ela tinha uma questão visionária sobre as pessoas, né? Que ela trabalhava, que ela lidava, e você percebe que tem pessoas ainda que continuam no SEMAI. Margarida está no meio da gente, né? Pelo seu sentimento, pela a sua forma de solidariedade, os seus ensinamentos. É uma bandeira. É uma bandeira, isso aqui é uma bandeira de luta, que a gente consegue caminhar. Você saberia definir o SEMAI em uma palavra? Humanização. Humanização. Boa, gostei. Se a gente fosse ficar falando aqui do SEMAI, o mês não daria, né? Mas exato. Eu vou agradecer você por me receber aqui também. Sempre você me recebe. Que é isso. É um prazer. Sempre a gente está contando um pouquinho da história do SEMAI. Isso eu sou louco, apaixonado pela história das coisas de Pombal. Obrigado, viu? Ei, prazer foi nosso, eu que agradeço. Que coisa boa você estar aqui. Um abraço, até a próxima. Conversamos com o Zé Ribeiro, o eterno presidente do SEMAI, para a gente saber um pouco desse clube de serviço tão importante aqui em nossa cidade. Até a próxima, grande abraço.